Boa noite, me chamo Marciano e hoje vou estar apresentando o trabalho de genética sobre fibrose cística. A fibrose cística se trata de uma doença autossômica recessiva, ou seja, indivíduos que estão afetados pela doença nascem de pais normais, pessoas não afetadas, porém portadores da doença. Em outras palavras, são aqueles indivíduos assintomáticos que possuem a doença, porém não a manifestam. A fibrose cística afeta principalmente os canais de cloro, e devido a este defeito, vai levar ao acúmulo de cloro que vai provocar toda a patologia da doença. Então, a fibrose cística se trata de uma doença genética, onde o cromossomo afetado é o cromossomo 7. O endereçamento dele é o braço longo, na região 3 da banda 1 e na subbanda 2. O endereçamento dele é conhecido como 7q31.2, que é onde fica localizado a mutação do gene. Uma deleção de 3 pares de bases, citosina, timina, foi identificada no gene CFTR, proteína essa que regula a permeabilidade do cloro nas células epiteliais. Localizada no exon 10, que resulta na perda de um aminoácido, a felinanina, na posição 508 da proteína, esta mutação é chamada de delta F508, sendo a mutação mais conhecida mundialmente, sendo utilizado hoje para investigação em biologia molecular. Porém, a fibrose cística apresenta mais de 1000 mutações. Por esse motivo, é tão difícil de se diagnosticar a doença. Bom, agora falando um pouco da genética mendeliana. Se tratando de uma doença hereditária excessiva, a mãe e o pai são portadores da doença. Então, eles têm 25% de ter um filho normal. Então, a criança vai nascer com alelo tanto normal da mãe como um alelo normal do pai. Ou então ter 50% de chances de ser uma criança portadora da doença, recebendo um alelo normal do pai ou da mãe, um alelo infectado da mãe ou do pai, ou então ter 25% de ser uma criança afetada pela doença, recebendo tanto o alelo afetado da mãe como o alelo afetado do pai. As principais características da fibrose cística é que ela causa problema nas glândulas sudoríparas, conhecida também como as glândulas do suor, no pâncreas e nas secreções de um modo geral, pois ele interfere com a produção das secreções, principalmente digestivas e respiratórias. Então os sintomas vão pegar basicamente essas três áreas. A parte respiratória, que é o maior problema, é a que mais causa complicações para as crianças, porque aquele líquido mucoso que fica normalmente nos brônquios e que serve para manter os alvéolos molhados, funcionando com mais facilidade, com mais elasticidade, se torna espesso, então ele tem mais dificuldade de ser eliminado e, portanto, mais facilidade para ser infectado. A mesma coisa acontece com as secreções do aparelho digestivo. A secreção exócrina, as enzimas digestivas que o pâncreas provoca também têm dificuldade de cair no aparelho digestivo e com isso costuma-se ter problemas de diarreia, má absorção, engordar ou desnutrição. Dentre os principais sintomas podem ser destacado tosse crônica, pneumonia, perda de gordura nas fezes, suor mais salgado, também conhecida como doença do beiço salgado. O diagnóstico da doença é realizado pela biologia molecular, sendo que se for encontrado duas manifestações, se tem o diagnóstico da doença.
Se for realizado o teste do suor e der alterado, vai ter o diagnóstico da doença também. E além das manifestações clínicas que o paciente pode vir a apresentar, ele tem que apresentar no mínimo as seguintes manifestações clínicas que estão descritas abaixo: uma deficiência pulmonar obstrutiva crônica, uma insuficiência pancreática, um histórico familiar da fibrose cística, a imunotripsina reativa, que é o exame realizado do teste do pezinho alterado, e uma deficiência potencial nasal, que é um dos exames que é realizado no paciente da fibrose cística. Então, qualquer um desses associados aos demais já ditos pode ser diagnosticado a doença. Então, como é realizado o tratamento? O paciente necessita de uma ampla equipe multidisciplinar, pois o paciente com fibrose cística necessita de um grande cuidado. O objetivo maior do tratamento, desde o diagnóstico feito na infância até a vida adulta desse paciente, ele precisa fazer uma manutenção adequada da nutrição, prevenção e terapêutica agressiva das complicações pulmonares, estimular atividades físicas para que ele tenha um porte respiratório adequado, um suporte psicológico e um suporte fisioterapêutico.